Olá, queridos. Lembrando a todos da nossa maratona bíblica, todos os dias a gente tem aqui, deixar registrado a Bíblia em 122 dias, amém? E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 10. A gente fez toda uma preparação ali ontem e hoje nós estamos fazendo em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 são os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações de filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Mandai, Jafã, Tubal, Meseque, Tir. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxé, Mizaraim, meu Deus, Jesus, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. Aqui a gente vê que as gerações desse capítulo aqui mostram a origem das nações que surgiram a partir de Noé e os filhos dele, que foi Sem, Cão e Jafé. E ali fizeram uma tribo imensa, como foi lido aqui. Eu não vou ler, senão vai se estender muito o áudio. Às vezes a gente está sem paciência para ouvir. Amém, queridos? E eu poderia ler aqui todos, com certeza, porque esse era o meu desejo. Mas o áudio ele não vai ficar menos que 30 minutos se eu for fazer isso só nesse capítulo. A gente tem aí 10 capítulos resumidamente. Então, quando a gente pula aqui para o 2, versículo 2 ao 5, aqui são a descendência de Jafé, que tradicionalmente foram vistos como ancestrais dos europeus e de algumas nações orientais. Quando a gente vem aqui no 6, versículo 6 ao 20, que são os filhos de Cão, são os descendentes de Cão, que estabeleceram ali na África, em áreas próximas ao Oriente Médio, tornando ali os pais dos povos dessas localidades que a Bíblia chama de Egito. Por exemplo, a terra de Cão, em Salmos 105, versos 23 e 27. Eles se fixaram também no território que veio a se chamar Canaã, lugar mais tarde que se tornou a pátria dos judeus. Olha que interessante aqui, gente. Então, no 10, 22 e 32, só para a gente terminar o 10, Sem, que um dos filhos de... Aqui que a gente fala, os filhos, que são as descendências de Noé. Sem, ele foi o escolhido de Deus entre os filhos de Noé. Ele era descendente dele, os descendentes dele começaram a povoar as regiões da Ásia, do mar Mediterrâneo, ali do Oceano Índico. Então, eles ocuparam um grande território entre os locais onde os descendentes de Cão, Jafé, se estabeleceram. Sem é antepassado de Abraão e de todo o povo hebreu, que vem lá no livro de Hebreu, capítulo 11, versos 10 e 27. Então, uma cidade e uma torre, Deus mandou o quê? Que o povo se espalhasse pelo mundo. Aqui a gente vai entrar agora no 11, tá? Capítulo 11. Que nos dá aqui uma clareza sobre toda a terra com a mesma língua. E quando eu cheguei a ler isso aqui a primeira vez, eu falei, meu Deus, o povo entrou em tanta confusão das línguas, porque as pessoas queriam saber mais, Queriam saber mais do que Deus, queriam alcançar mais do que Deus. E Deus mostra aqui no capítulo 11 essa torre de Babel, que é para a gente refletir sobre o orgulho humano e a importância de seguir o plano de Deus. Olha só o 11, o que está relatado. E era toda a terra de uma mesma língua e uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente,
acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram aos outros: Ei, façamos tijolos e queimaremos bem. E foi o tijolo por pedra, betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo nome toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor, eis que o povo é um todo, e todos têm uma mesma língua. E isso começaram a fazer agora, e haverá destruição para tudo que eles intentarem fazer. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer agora. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O que eu entendo aqui? Eu vou entender aqui nesse capítulo 11, né? Que Deus mandou que o povo se espalhasse pelo mundo. Mas um homem chamado Nirode, neto de Cão, que era o filho de Noé, havia amaldiçoado. Ele incitou o povo a construir uma cidade, uma torre, e essa torre estava ali contrariando a ordem de Deus. O objetivo aqui dele era estabelecer um reinado para dominar as pessoas. Porém, o Senhor interviu, confundiu a língua de todos e ninguém ali podia interferir mais. Então, gente, quando a gente vê aqui o versículo 7 do capítulo 11, a gente vê a confusão das línguas e a personificação do próprio diabo ali, incluso nesse querer ter essa torre, né? Repare bem que tudo realmente tem uma característica bem louca do inimigo. Então, aí a gente vai aqui para o versículo 28 do capítulo 11, tá? O Ur dos Caldeus. O dos Caldeus, no capítulo 28 no capítulo 11, do versos 28 de Gênesis, nos fala sobre morreu Arã, o seu pai Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava aproximadamente 160 quilômetros da Babilônia. Hoje, considerado hoje, é o Iraque. Era uma das cidades mais importantes e desenvolvidas naquela época. E aí a gente vai aqui para o capítulo 11, versos 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Vamos lá. Essa é a parte que eu quero mais trazer aqui para vocês, amém? Queridos, aqui no versos 29 do capítulo 11 de Gênesis, nós vemos que Abraão começa uma história. Abrão, né? Vou falar Abrão, que ele ainda não mudou o nome aqui. Ele começa uma história posteriormente que teve o nome mudado para Abraão, que foi um homem escolhido por Deus para influenciar a raça humana. E é impossível que a fé ela continue a mesma depois da gente conhecer a vida com Deus. É impossível a fé continuar a mesma depois que nós conhecemos a Deus. Desde que a gente veja os maiores vultos da humanidade, mas não há mais profundo do que uma intimidade com Deus. E aqui a gente vê Abraão. Agora eu posso falar Abraão, né? A fé desse homem, querido, se manifestou em Deus desde o momento em que ele recebeu o chamado do Senhor até o último instante de vida que ele deu
uma maior de todas as lições. Glória a Deus, aqui queridos. em Gênesis. Então, quando a gente entra aqui nessa fase de Abraão, a gente vê o quanto que Deus amava Abraão. E ele recebeu esse chamado lindo, chamado de honra, não é mesmo? Um chamado de honra, queridos. Isso não é para todos não, queridos. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque são poucos que aguentam permanecer na presença do Pai. São poucos, porque muitos se envolvem, outros se detalham muito, outros querem sempre trazer uma desculpa. E Deus, ele não está aqui para fazer a gente se debulhar em cima de situações. Deus quer nos ensinar como que Ele vai fazer conosco, o que Ele tem para nós, né? E aqui, quando Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Abraão algo, e muitos, aleluias, Deus está falando aqui nesse momento conosco, amém, queridos? Para que nós venhamos ter a nossa mentalidade, em nome de Jesus, aberta, para que Ele possa habitar mais ainda sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Então, queridos, Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando eu entendo que essa primeira semana aqui me ensina sobre as possibilidades de Deus sobre a minha vida, eu vou entender o quê? Que Deus está me encorajando, que eu estou aqui para te encorajar, para você se concentrar nas necessidades dos que estão ao nosso redor também. Por quê, pastora? Porque a gente precisa lembrar, Deus, ele não se esquece de nós. Ele nos envolve com as suas, ele nos envolve com a intimidade que nós precisamos ter com Ele, dos desejos do nosso coração, das nossas lutas. Aqui em Gênesis 18, ele fez uma pergunta a Abraão. Se a gente pular lá para o 18, eita, vamos pular muito, né? Mas não tem problema não, tá, gente? Eu vou estar sempre voltando. Aqui, ele fez uma promessa a Abraão. Ele fez uma pergunta a Abraão. Em Gênesis 18, versos 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então aqui, ele perguntou a Abraão: existe alguma coisa impossível para você que está me ouvindo? Queridos, a resposta é que para Deus nada é impossível, né? Efésios 3:20, a gente sabe disso. Que Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não existe nada que Deus possa pensar ou pedir que você possa pensar ou pedir que Ele não possa realizar. Só que tem que estar de acordo com a vontade dEle. Porque a história de Sara e de Abraão aqui, Deus disse a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí Deus chama Abraão aqui no 12. Que é interessante quando ele chama Abraão aqui no 12, né? No 12 a gente vê aqui uma situação de Deus chamar Abraão, que ele já chama Abraão, ele não chama mais Abrão, porque ele promete tornar ele uma nação imensa. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Enquanto Abrão estiver preso à terra, aos costumes, às crenças, aos amigos, aos familiares, às comodidades do lugar, Deus não poderia fazer dele uma grande nação. Ele permanece ali. E certamente ele colocaria em risco ali a crença dele, né? Dele, o único Deus. Por quê? Porque
os seus eram conhecidos ali por lançar dúvidas, né, para que ele pudesse desistir da sua fé. E naquele lugar, Abraão não conseguiria como é que eu vou falar para você? Vislumbrar, né? Ele não conseguiria algo melhor. Tem lugares que são assim, a gente não consegue crescer. A gente não consegue crescer, a gente não consegue. E a história de Abraão aqui nos dá, no capítulo 12, essa promessa provavelmente ela não faria sentido para Abraão na época, porque ele e Sara não tinham filhos. E tendo chegado à velhice, eles acreditavam o quê? Que ser idoso demais para isso. E eu vou terminar o capítulo 12 e a gente sai pulando, tá? Pra gente entender melhor. Não sei se vocês aí estão me entendendo. Então, Abraão, ele tinha essa promessa. E essa promessa, ela se estende em toda a descendência dele, especialmente aos filhos da sua fé. Assim, da mesma forma, o nosso Deus, ele se coloca como amigo de Abraão para honrar Abraão e proteger ele e honrar para que ele possa trazer, amém, essa nação, essa formosa nação. Mas também para ele ficar alerta, né? Para quem aí prefere insultos ou prejudicar alguém, né? No caso de Abraão, que estava ali naquela terra, Abraão aprendeu muito. Abraão partiu, no versículo 4 aqui fala, assim partiu Abraão como o Senhor que lhe tinha dito. Foi Ló com ele e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Como o Senhor falou com Abraão, ele fez. O segredo de Abraão aqui, ele arriscou tudo. Ele arriscou tudo que ele tinha para obedecer. E isso é uma fé que vai além de você confessar. É uma fé que deve ser manifestada com atitudes. Abraão, ele teve fé extraordinária, ele tinha um coração disposto a obedecer e tudo a ponto de Deus ali, né, separar, preparar para fazer o que tinha que ser feito. Essa aliança de Abraão e sua família, que eram ricas, né, certamente seria ali um subsídio, ele seria o substituto do pai. Por isso que os olhos humanos, eles podem até fazer seus planos, mas a resposta certa é de Deus. E para os olhos humanos era uma loucura. O cara ia sair da terra dele, que ele ia se herdar ali o que o pai tinha. 1 Coríntios 1:8 fala sobre isso, tá, queridos? Sobre as coisas que já se passaram e sobre a verdadeira fé. E havia fome, havia naquela terra, no versículo 10 aqui, que Abraão desce ao Egito, onde havia fome, naquela cidade, naquela terra. Desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali por quanto a fome era grande na terra. Você imagina, o cara saiu da terra dele, olha o tanto que ele foi provado, ele saiu da terra dele, ele foi para uma terra que passou fome. Imagina o desespero desse cara, que ele se deparou com a fome naquele lugar. Um lugar que abrigou ele, mas que ele estava passando necessidade. E eu quero dizer para você aqui que o verdadeiro cristão, ele precisa saber que as lutas, elas são permitidas por Deus para que haja amadurecimento, para que ele possa ter um crescimento espiritual e desenvolver a sua fé. E é no deserto que nós somos preparados para situações maiores e melhores. Não é sobre ser provado, é sobre ser aprovado. Amém? Então, aqui no 13, a gente entra aqui sobre Abraão e Ló. Se separam e Deus coloca no meu coração para você pensar com decisões sábias sobre relacionamentos e bênçãos. Eu estava aqui com Deus sobre esse 13, sobre Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abraão, ainda é Abrão, tá, gente? Do Egito para o lado do sul. E ele, a sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico
em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde o princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora ali tinha feito Abraão, e invocou ali o nome do Senhor. O que eu entendo aqui no 13? As contendas entre pastores, as contendas entre irmãos, que nós vivemos hoje, a desunião. E aqui, além da falta de espaço para os rebanhos de Ló e de Abraão, eles pastarem juntos, queridos, aquela situação, havia ali vamos dizer, um agravante muito grande que levou Abraão a se separar de Ló. Porque os habitantes daquela terra influenciaram os pastores de tal forma que colocaram em conflito as coisas. Você imagina, né? Assim ocorre nos dias de hoje. Como foi dito, muitos perdem a visão da salvação justamente por darem ouvidos a terceiros, quando Deus já nos dá a direção. Jamais podemos deixar escapar por ouvir opiniões alheias, né? Porque a gente gosta sempre de ouvir uma opinião. Fala sério, nós gostamos sim, gente. E ouvir a opinião alheia aqui, como foi com Ló, se ele tivesse ouvido a Deus e a Abraão, ele não teria passado por uma certa situação de divisão. Mas foi necessário, porque quando Deus, na minha humilde opinião aqui, quando Deus pediu para Abraão sair da sua terra, do meio dos seus, Deus não pediu para Abraão levar Ló, mas Deus o abençoou. Aqui me faz entender o seguinte: se eu estiver envolvida emocionalmente com uma pessoa, eu estou muito envolvida com aquela pessoa e eu quero muito que ela seja aprovada por Deus, dificilmente Deus vai se envolver, porque as minhas emoções estão muito ligadas. Às vezes Deus fala, tá? Quando o amor dele é muito além e a obra está em cima. E Deus ainda fala, usa os seus profetas para dizer, olha, é assim, assim. Mas nesse caso aqui, Deus não falou nada para Abraão. Ele levou e Deus abençoou. E houve contenda entre os pastores, né? Como foi dito, Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus, eles habitavam na terra. Então, Abraão e Ló aqui se separam. Eles escolheram, aqui no 9, se escolheres a esquerda, né, irei para a direita, como disse Abraão, aqui no 9, versículo 9 do capítulo 13. E aí Abraão, diante disso tudo, ele deu importância que teria se ele fosse para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque se a pessoa vê a situação com os olhos espirituais e não físicos, a escolha dela será a emoção, né? E os olhos espirituais são a fé. Se a pessoa, vou repetir de novo, se a pessoa vê a situação com os olhos espirituais e não os físicos, ela enxerga bem. Mas se a pessoa não enxerga a situação com os olhos espirituais, com os olhos físicos e não espirituais, perdão, estou corrigindo, eu fiz uma confusão aqui. Vai chegando mensagem no celular, eu vou olhando e eu me perco um pouco. Eu quero pedir perdão para vocês, tá, queridos? Olha só, se eu enxergo só com meus olhos físicos, voltada à emoção, eu não vou enxergar a minha realidade, que eu preciso viver, que é o que Deus já me direcionou. Mas se eu enxergar com os olhos espirituais, que é com a minha razão e sem a emoção, os olhos espirituais, eles são a fé do entendimento, ao passo dos olhos físicos. Amém? Os olhos físicos são o quê? São os da emoção. 2 Coríntios capítulo 4, versos 18. A escolha de Ló foi feita na base da emoção, não da fé. Por conta disso, ele expôs a vida, a família dele, à destruição. Então, isso aqui acontece muito nos dias de hoje, certo? Por quê, pastora? Porque as pessoas se deixam levar muito pela emoção. E a separação aqui no 13, versos 14, a gente vê como aqui, no 13, versos 14,
E disse o Senhor a Abraão, pois depois de Ló se apartou dele, e levanta agora os teus olhos. Então, queridos, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Abraão possuía as promessas do Senhor diante disso, certo? Aqui no capítulo 13, versos 9. Ele possuía a promessa do Senhor, estava sobre a mão dele. Então, aonde ele pisasse com os pés, ele ia prosperar. E Ló era uma consequência da promessa que o Senhor havia prometido a Abraão. E aqui houve contenda. Essas contendas nos fazem ver o quê? O que acontece hoje, né? Então, Abraão, quando ele disse, irei para a direita, e Abraão possuía a terra do Senhor. E Ló foi lá e disse, eu quero essa terra aqui, porque aqui, né, eu vou crescer. Então, Deus fez o quê? Deus colocou aquilo que era para ser colocado. Então, eu vou trazer algo aqui para vocês. Se a pessoa, ela vê a situação com os olhos espirituais e não físicos, a escolha será sempre certa. Mas se a pessoa vê com os olhos carnais e não espirituais, ela vê pela emoção. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 18. A escolha de Ló foi feita na base da emoção e não da fé. Por conta disso, ele expôs a vida, a família dele, à destruição. E aqui no 14, nós vemos aqui a separação que já havia recebido, a revelação divina. Aqui no capítulo 13, versos 14. Abraão, ele havia o quê? Recebido a revelação e ali somente depois da separação do seu sobrinho, né, Ló, o seu relacionamento com Deus se tornou mais estreito, porque a partir daí eles começariam ali as grandes visões espirituais. E aqui no versículo 15, porque esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência, para sempre. Amém? Perdão. Então, a partir daí, começam as grandes visões espirituais. Tudo que Abraão viveu foi ensinado pelo Senhor Jesus. E nós entendemos o quê? Por exemplo, por respeito à renúncia, ele fez a sua terra, a sua parentela, né? Ele fez a sua terra, a sua parentela. Então, ou seja, o Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a cada dia a sua cruz. Lucas 9, 23. Então, a prova de fé é que Abraão se submeteu quando seu filho foi pedido em sacrifício. Que foi outro destaque aqui nos ensinos que a gente nem chegou a essa. Mas Deus, ele nos ensina. E quando Deus falou lá no 17, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei ela. E Abraão, ele mudou as suas tendas e foi e habitou, né, nos carvalhais. Aqui no 18, verso 18, fala sobre isso. E no capítulo 16, Sara ainda não tinha filhos. E aqui nós vamos falar sobre a impulsividade, tá? Mas vamos chegar logo no capítulo, amém? No capítulo 14. Não quero pular. Mas vou estar sempre passeando, porque um complementa o outro, tá, gente? Então, quando a gente chega aqui no 14, a gente vê o quê? Abraão, ele resgata Ló. Note a coragem, a liderança e a confiança em Deus. Olha só. Aconteceu nos dias de Anrafel, que era o rei de Siná, Arioque, rei de Elisá, e Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram a guerra a Bera, e rei da Sodoma, e Bisa, rei da Gomorra, Sinabe, rei de Adimá. E aqui fala sobre os reis. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, certo? Então aqui a gente entende o quê? A gente entende, aqui no 14, que o objetivo de Abraão não era lucro, não era pessoal, era salvar o sobrinho Ló,
Por isso que ele teve cuidado de separar os homens nascidos da sua própria casa, que tinham a mesma fé e o mesmo espírito que ele. Da mesma forma, os nascidos de Deus estão prontos para enfrentar as batalhas espirituais pela salvação daqueles que se encontram em cativos pelo diabo. Provérbios 11:30 e 1 João 5:4 ao 5. O que eu entendo aqui no 14, né? Eu não vou ficar lendo versículos, porque senão a gente vai ficar mais de um ano na Bíblia, tá? E a maratona, ela é pra gente passear na Bíblia. Eu entendo aqui que no capítulo 14, verso 18, Melquisedeque significa rei de justiça. Melquisedeque, ele abençoou Abrão, que era o rei de Salém. Ele trouxe pão e vinho, que era o quê? Que era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou e disse: bendito seja Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Olha que coisa linda. Gente, vamos lá. Melquisedeque significa rei de justiça. Salém quer dizer paz. Ele foi um rei que serviu a Deus como sacerdote do tempo de Abrão, né? Melquisedeque, ele tem a imagem associada à realeza, ao sacerdócio do Senhor Jesus. Em Salmo 110, versos 4, e Hebreus 7, que fala sobre o Rei Eterno, que nos concede a justiça, e o sumo sacerdote que conduz a nossa alma à salvação. Gente, vamos lá. Aqui no 20 do capítulo 14, nós vemos aqui: bendito seja Deus do Altíssimo, que entregou seus inimigos às suas mãos. E Abrão deu-lhes o dízimo de tudo. Vamos lá. Isso é as primícias dos despojos que ele conquistou ali dos inimigos. E ele entregou a Melquisedeque como forma de gratidão e reconhecimento pela vitória dada por Deus sobre aqueles reis. Nós vemos que essa prática existia antes, aqui essa prática existia bem antes, né? E Deus, ele não quer que nós levemos para as nossas vidas situações que podem trazer visões pequenas. Deus quer que a gente desenvolva. Quando a gente é fiel, a gente desenvolve, Senhor, os primeiros 10%, né, por cento aqui da inteligência, da capacidade, da força. A gente precisa aprender a considerar o dono de tudo, gente, e colocar em primeiro lugar a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui para o 15. 15 fala assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu entendo o que aqui? Eu entendo que Deus estava falando para Abraão, né? Nesse início aqui, a gente precisa entender o seguinte: que Deus fez uma aliança com Abraão, a promessa de descendência e a fé sem obras imediatas. Vamos lá. Por que eu falo sobre isso nesse 15? Porque dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Diante dessas palavras de encorajamento que Deus deu a Abraão, ele aproveitou para lembrar a Deus que ainda continuava sem filhos. Olha que interessante. Tem coisas que nós devemos, não é ficar lembrando para Deus, mas aproveitar as oportunidades de intimidade com Ele. Aí imagina, ele chegou, né? Falou: Deus, o teu servo precisa de um herdeiro. Então, eu estou só conjecturando, tá, queridos? Mas a palavra de Deus foi imediata, a resposta de Deus foi imediata. Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro, Abraão. Gente, o que eu entendo aqui? Vamos lá. A promessa, ela provavelmente não fazia sentido para Abraão, porque ele e Sara não tinham filhos e tinha chegado essa velhice. E nesse capítulo 16, né,
a gente está no 15, mas a gente vai pular para o 16, Sara ainda não tinha filhos. E ela resolve então agir por conta própria. Ela entregou ao marido a sua serva Agar. E Abraão engravidou Agar e teve com ela um filho chamado Ismael. Deus permitiu, mas ele não ordenou. O que Deus fala aqui com a gente? Que tem coisas que ele permite, mas ele não ordena. O homem, a decisão do homem, é o livre-arbítrio. Isso é lei divina. Deus não entra. Tem pessoas que, por exemplo, tá orando por um varão, aí porque quer aquele varão, mas Deus já falou com ela que não é, porque a pessoa ela sabe quando é para ser e quando não é. Mas aí ela quer, e Deus não se mete, mas aí ela confunde as coisas. A emoção, ela gera conflitos internos seríssimos e ela pode até matar a pessoa. Isso é muito sério. Deus, ele anima aqui Abraão no 15, a gente sabe, né? E Abraão aproveitou o momento para poder pedir ao Senhor e Deus ali respondeu de imediato. Aqui no 15, verso 5, olha agora os céus. Aí ele olhou os céus, né? E Deus pediu para ele olhar e ele deu uma visão da grandeza de Deus. Deus deu a visão da grandeza dele para Abraão. O sonho dele era ter um filho, mas o sonho de Deus era que ele fosse pai incontável de uma nação, de números de filhos, representado pelas estrelas do céu. Ele creu e apoiou a ideia, mas naquela promessa, naquela hora, Abraão queria só ter o seu herdeiro. Vocês estão entendendo aqui? Com a visão para o extraordinário, Deus, ele quer, ele separa, porque ele ama. Deus, ele não faz as coisas por intuito, porque ele já sabe o nosso futuro, ele já sabe o que se passa no nosso coração, ele já sabe as consequências da situação que nós podemos enfrentar. Então, aqueles que amam, guardam a palavra. E aqueles que guardam a palavra, o que Deus tem na vida de cada um é muito maior do que podemos imaginar. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9. Então, aqui no 15, verso 6, ele creu e foi justificado. Esse é o fato mais importante da fé em Deus. Mas Sara, no 16 aqui, ela vai lá e cutuca a onça com vara curta. No bom sentido aqui, conjecturando, ela foi... Não, Abraão, é o seguinte, eu tô velha. Filha, espera mais um pouco. Enfim, tomou a frente de Deus. Não são as boas obras que nos fazem mais puros diante do nosso Deus, e sim a fé nele. Essa é a fé caracterizada pela obediência à palavra de Deus. Romanos 5:1. Então, o ato de crer é muito mais profundo do que simplesmente acreditar. O verbo crer no original bíblico, ele tem sentido de entregar-se, o corpo, alma e espírito, aquele que se crê. Amém? Aqui vamos aqui pro... Aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? Quando ele faz aliança com Deus, quando Deus faz aliança com ele, no 15, versos 8 e 10, versos 8 e 10, que fala assim: E disse ele, pois, o Senhor Deus, como saberei, te hei de herdar? E disse-lhe, toma-te-ei a bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma roda e um pombinho. Queridos, aqui Abraão está somente obedecendo a Deus. Vamos lá. Como que eu vou saber que eu vou herdar, Senhor? E o Senhor vai lá e propiciou uma aliança com Abraão, para que quando ele tivesse a certeza de que a promessa que ele ia herdar, a terra de Canaã, seria cumprida, Deus deixou claro que não somente para Abraão, mas também para a geração futura, de manter uma aliança com quem é garantido. E aqui mostra sobre as promessas, né? E a gente vê aqui no 11 sobre as aves. É um significado muito forte sobre as aves do céu. Eu quero até ministrar sobre isso. Eu acredito que agora no domingo
Eu devo ministrar sobre isso, sobre as aves do céu. Significa o quê? Os pensamentos duvidosos, 15 e 18, né? E quando a gente pula para o 16, Sarai já dá Agar como mulher, como, enfim, sua concubina para fazer o Ismael, né? Como foi dito aqui várias vezes para vocês. E eu estou sempre repetindo porque eu estou sempre passeando para a gente entender melhor a história. Então, quando a gente olha aqui no 11, as aves significam pensamentos duvidosos que nos sobrevêm a cada instante para impedir, não nas nossas conquistas, mas não somente, tá, Cris? As aves que Deus dá um grande exemplo aqui, dentro do 8, do capítulo 15, e disse o Senhor, pois saberei de herdá-la, né? E o 10, ele falou, e trouxe todos estes, partiu pelo meio, e pôs cada um deles em frente a uma das aves que não partiu. As aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxortava. O Senhor propiciou essa aliança, como foi dito, né? Então, a promessa de herdar a terra de Canaã seria cumprida. E Deus deixou claro que não era somente para Abraão, mas também para a futura geração. E essas aves, elas significam pensamentos duvidosos. E para impedir que essas conquistas elas sejam salvas, a gente precisa crer. O exemplo aqui dessas aves fez com que a gente pensasse melhor, tá? O exemplo do que fez Abraão, aqui nós temos um grande significado sobre isso. Nós temos que expulsar pensamentos de dúvida. Por que eu falo sobre significado? Porque a dúvida, ela tem mantido muita gente em cárcere. E a gente precisa se manter vigilante em todo o tempo. Então, aqui no 15, 17, 18, só para a gente terminar aqui, tá? E ir para o 16. Gente, eu tô parando toda hora. Parece até que eu tô gaguejando. Mas é porque vai chegando mensagem no meu celular e eu preciso estar atenta à palavra. Porque eu tô na Bíblia, meu olho tá fincado na Bíblia e eu tô direcionando aqui de uma forma que só Deus sabe. Então, aqui no 15, 17, 18, Deus fez o Senhor uma aliança com Abraão. Quando as duas pessoas faziam um pacto, elas passavam entre as bandas do animal, sacrificando. Então, ora, o que eu entendo aqui quando Deus faz essa aliança? Né? Foi posto o sol, houve escuridão, e o forno de fumaça, que era uma tocha de fogo ali, passou por aquelas metades. Então, naquele tempo, Deus fez essa aliança. E essa aliança da descendência foi dado à terra. Eu entendo o quê? O que isso significa, pastora? Que as pessoas que faziam pacto, que passavam entre as bandas do animal, isso tinha um significado. Era um ritual que mostrava quem não cumprisse a sua parte no acordo teria o mesmo fim. Então, Deus usou esse cerimonial aqui, tá, gente? Desculpa até eu ficar meio sem sentido a coisa. Mas ele usou esse cerimonial aqui para a gente entender que o acordo, ele tem um começo, meio e fim. Ele fez esse cerimonial para afirmar a aliança com Abraão. E naquele momento, apenas Deus estava representando ali a tocha de fogo, que passou entre as partes dos animais, sacrificando. Isso expressou o quê? Um empenho, a honra, né? E para que pudesse ser cumprido, para que poderia ser assumido ali aquela cerimônia, que simbolizou o quê? Posterioridade, que viria acontecer, né, no Gólgota. No Gólgota seria o sacrifício do Senhor, né?
Então, Abraão, ele apresentou aqui a humanidade. E ele representou a humanidade. Os animais partidos são é o corpo do Senhor Jesus, rasgado, pendurado na cruz. E o fogo, o Espírito de Deus. Então, o que eu entendo aqui no 16, que a gente vai começar agora? Foi quando, ora, Sarai, olha a besteira que a mulher... Ai, Jesus, só o sangue de Jesus. Deu uma vontade de pegar essa mulher, dar um tapa nela. Deus me perdoe. Mas aqui a gente vê o erro. Ah, mas, pastora, mas todos erraram. Sim, queridos. Mas ninguém está sujeito a olhar o erro dos outros. Nesse capítulo, nós entendemos que Sara, ela ainda não tinha filhos, né? Mas ela vai lá e fala, já estava tudo certo, Abraão já tinha feito a aliança, bonitinho. Aí quando a gente vem para o 16, Agar é dada por mulher de Abraão. E Abraão vai o quê? Ele vai pega legal o trem aqui. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aqui no 16, versos 2. 24 cantos. A gente entende aqui que o anjo do Senhor, ele achou junto uma fonte de água no deserto. Essa mulher, Agar, ela passou muitas lutas por causa de uma decisão errada, da forma errada. E Agar, ela deu à luz, né? Ela foi primeiro, ela passou sua gestação no deserto. Depois ela voltou, a palavra diz aqui que ela voltou. Depois ela foi de novo para o deserto para criar Ismael. Ismael são as pessoas que hoje vivem em guerra, infelizmente. E eu não gosto de falar sobre isso porque esse áudio aqui é YouTube, então a gente tem que vigiar. Então, a Agar, ela deu à luz. E, queridos, a gente precisa entender de uma coisa. Aqui no capítulo 16, Sara ainda não tinha. Ela resolveu então agir por conta própria. Ela entregou ao marido a sua serva Agar. Aí Agar engravidou, teve esse filho chamado Ismael. E Deus permitiu, mas não ordenou. Como eu disse aqui 3 vezes, queridos. Preste atenção comigo. Deus permitiu, mas não ordenou. Nós não devemos tentar resolver as coisas do nosso jeito. Nós não devemos tentar resolver as coisas do nosso jeito. Olha no que dá. Prejudica toda uma nação. E a gente precisa respeitar a vontade divina. Então, queridos, quando nós entendemos dentro do que Deus tem para nós, aqui no próprio capítulo onde Sarai, ela deu Agar como esposa, naquele momento, não como esposa, né? Porque esposa era Sara. Mas quando ela deu aquele momento para acontecer, ela se arrependeu no próprio capítulo. Então, Deus abençoou. E quando a gente pula aqui para o 17, que Deus muda o nome de Abraão, como foi dito aqui, né? 24 anos depois de ter feito a promessa, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti. Olha, isso é forte, gente. É forte, tá? Deus, ele tem uma promessa, ele coloca a promessa, mas nós precisamos ter a nítida fé. Imagina, depois de 24 anos, o cara fez o possível para manter uma aliança. Deus vai lá e aparece. Às vezes a ansiedade momentânea, ela assusta não só toda a nossa estrutura. Imagina Abraão voltar à sua antiga, né? A sua antiga ali. Mas como assim, Deus?
Deus aparece para ele, Deus se revela aqui como Deus. Isso significa que nada é impossível, que nenhuma de suas promessas deixou de ser cumprida. Porém, Deus fez aquela exigência a Abraão, que ele andasse diante dele e fosse perfeito. E aqui eu entendo o quê? Que esse momento em que Sarai deu como esposa, no 16, aqui fala sobre isso, 16 de Gênesis, Sarai deu Agar. Eu entendo aqui que depois de 24 anos, Deus foi lá e falou, se perfeito, por favor, não vá errar de novo. Então, isso significa o quê? Para ele crer no que Deus falou para ele. Se ele tivesse um coração totalmente voltado para ele, em obediência à sua vontade, não teria acontecido. Mas, às vezes, é necessário que as pessoas elas tenham disciplina própria. E nem todo mundo é assim, queridos. Dessa forma, a fé dele não deveria ter apenas ter sido professada com palavras, mas sim provada com obediência, né? Acatar aí os princípios de Deus. Abraão, ele mostrou que conhecia a autoridade de Deus, por isso ele foi considerado justo e amigo de Deus. Eu acho lindo isso. Eu acho muito lindo, porque isso criou disciplina, ele foi conduzido por Deus, né, a agradar a Deus. E erramos, tem aí a parte da H, mas isso não significa que ele seja descartável. Deus não descarta ninguém. Deus, ele é semelhante à fé. Aleluias. A fé. Então, nós não podemos andar de forma enganosa com Deus. A fé morta são os demônios que tentam forçar, né, as pessoas a mentir, a enganar, a não se arrepender, a se submeter à mentira, né? Então, tudo isso não produz vida. E obedecer a Deus é aceitar a disciplina espiritual, como diz em Tiago 2,19. Então, ser perfeito, o conceito humano, é perfeição, né? Viver sem cometer nenhum erro, mas o conceito divino se referencia não à perfeição, mas a caráter. É ser justo, é você falar a verdade. A perfeição, ela se refere a não a falta de falhas, tá, queridos? Porque nós temos falhas. A perfeição humana, eu não posso ter falha. Eu tenho que ser a perfeitinha. Mas a perfeição de Deus é a questão do caráter. Eu não posso mentir. Eu tenho que agradar a Deus. Até porque se fosse possível viver em perfeito estado de santidade, não haveria necessidade do Senhor Jesus nos ensinar a orar pedindo perdão. Mateus 6,12. Então, andar continuamente na presença de Deus nos conduz à perfeição, que Ele exige que nós sejamos pessoas justas, íntegras, retas, temente ao Senhor e capazes de se desviar do mal. Então, eu quero ressaltar aqui, para te fortalecer dentro desse propósito, que Deus, ele mudou o nome de Abraão para Abrão, porque significa pai exaltado. Porque ele passou a se chamar Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. Certo? Romanos 4,16. Então, eu preciso o quê? Eu preciso me enxergar com fortaleza e entender que o que Deus faz não é coisa simples. Deus, ele nos mostra. Deus, ele quer que a gente ande em sabedoria. Deus, ele quer que nós entendamos que as fortalezas, elas foram criadas para ser derrubadas, fortalezas espirituais causadas pelo inimigo. E eu entendo aqui no 17, né, que frutificar grandemente, vamos 17 versos 6. Gente, eu estou pulando muito, mas é necessário. E te farei frutificar grandiosamente, grandissimamente. E te farei nações e reis sairão de ti. Olha isso. Frutificar
grandissimamente. Deus, ele não exagerou quando ele fez essa promessa a Abraão. O que o nosso Deus, ele desejava fazer na vida desse patriarca era infinitamente maior do que o que ele queria. Deus, ele contemplou a história desse homem para tornar ele pai de Israel, queridos. Para engrandecer esse homem. Então a gente precisa o quê? Para eu poder ter fé, eu preciso o quê? Eu preciso ter caráter. Eu preciso obedecer. E espiritualmente falando, a gente não precisa ser apressados. A gente precisa só ser qualificados para a graça. Aqui o 17:7 fala, vou ler aqui para vocês, 17:7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, as suas gerações, por alianças perpétuas. Eu entendo aqui que a fé e a promessa são coisas que andam juntas. Para eu poder ver a promessa se concretizar, eu preciso ter fé. Para ela poder chegar até a mim, eu preciso ter fé. Isso é mais importante, gente. A aliança de Abraão foi ela que fez essa dependência trazer, proteger, orientar, abençoar Abraão e seus descendentes. A gente precisa o quê? Entender que a terra prometida, ela não é só uma promessa. Nós somos herdeiros dessa promessa, Gálatas 3:29. Aí veio aqui 17, versos 9 ao 14, que foi a incircuncisão, né? A circuncisão, que é o ato de cortar a membrana que envolve ali uma glande do órgão genital masculino, né? Que todo menino no 8º dia do nascimento era circuncidado. E aqui a Bíblia fala que isso aconteceu. No verso 18, diz que Sara duvidou que pudesse engravidar, porque ela levou em conta as condições físicas dela e a do marido. E Deus fala aqui pra gente, não é pra gente colocar isso. Não é pra gente colocar isso. Por quê? Eu tô velha. Pastora, você não sabe o que eu tenho passado. Pastora, você não sabe o que eu tenho passado. Queridos, aqui quando Deus ele fala que ele vai dar, ele dá. Deus não erra. Nesse capítulo, vamos para o capítulo 18 aqui, no capítulo 18, Deus fez a Abraão e Sara uma promessa específica, que não fazia sentido para eles por causa da idade avançada. Abraão tinha 100 anos, Sara 90. Aquela altura já havia até se passado 13 anos desde que Deus fez a promessa original. No capítulo 12, aqui nós já lemos, havia um sinal de que ela seria cumprida. E o que fazer quando se espera tanto tempo e alguém continua afirmando que o impossível ainda é possível? Aí você fala, não tenho mais nem força, mais nem para parir um filho, vou morrer. Gente, isso é muito forte. Deus fez a promessa original no capítulo 12. Pastora, eu não sei como é que Deus vai cumprir uma promessa e como que ele faz se eu estou esperando já tem anos. Deus só está confirmando que o que é impossível para você é possível para ele. Lucas 1:37. Eu quero agir em que sentido, pastora? Eu preciso tomar a decisão do fundo do meu coração de não ceder à dúvida. A dúvida, o orgulho, incertezas, elas geram falta de fé. Tenha um coração que não ceda à dúvida. Eu sei que falar é fácil, queridos. Aprender de maneira mais fácil, que a dúvida ela é um obstáculo para realizar a promessa. Ela paralisa, ela provoca, ela estagna. A dúvida nos faz querer assumir o controle em vez de entregar a vida nas mãos de Deus.
Então, ao substituir a dúvida pela fé, você tem que permitir que Deus ele volte a trabalhar a seu favor. É fácil ceder no cetismo, né? No cetismo. Ceticismo. O que é ceticismo? É quando tudo é contra nós, mas nós queremos encorajar a confiar em Deus, cumprir a palavra dele em nós. Não é substituir somente uma situação por outra. Em qualquer questão é assim. Eu vou substituir a dúvida pela fé. Eu vou aprender a confiar mais em Deus. Eu vou fazer a minha parte e ele vai fazer a dele. Porque eu preciso acreditar e ele vai cumprir o que é impossível na minha vida. Então, aqui eu entendo o quê? Que dentro dessa linda e maravilhosa palavra, dentro desse estudo, eu entendo que eu preciso o quê? Eu preciso que Deus, ele confirme a aliança comigo. No 18, Deus visita Abraão, a intercessão, a confiança, o cuidado. E eu quero deixar aqui por último algumas perguntas. Como você tem reagido diante de algo que te julga, que te julgava, que julgava ser impossível para você? Como você pretende lidar com essas impossibilidades daqui em diante? O que essa lição hoje, ela tem te ensinado sobre a sua fé? Quais são as áreas que você descobriu que a sua fé é mais forte? Em quais áreas você precisa fortalecer a sua fé? Interessante, né? Depois dessa lição de impossibilidades aqui, uma mulher já velha, 90 anos, e um homem já de 100, Deus realiza um sonho. Então, eu quero deixar aqui, amém? Que Deus possa abençoar esse estudo maravilhoso e que você possa, em nome de Jesus, receber com fé aí, para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Fique com Deus, tá, queridos?